Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes, agora a aula número 2, Introdução e Cálculo do Determinante. Vamos definir determinante de uma maneira bem tranquila e vamos calcular determinante de uma matriz de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Nos próximos encontros, vamos identificar aí ferramentas para calcular determinante de matrizes superiores à ordem 3, ok? Muito bem. Então vamos lá. Determinantes é uma função matricial que associa a cada matriz quadrada um número real. Eu tenho uma matriz quadrada, essa matriz vai associar a um número real. Essa função permite saber se a matriz tem ou não inversa, pois a que não tem inversa, ou seja, a que não admite uma matriz inversa, ela é chamada de matriz singular, também chamada de matriz regular. E o valor de seu determinante é nulo. Mas isso a gente vai ver nas aulas anteriores. Olha só o exemplo. Temos aqui uma matriz A, 2 por 2, uma matriz quadrada, onde aqui eu tenho os elementos, o A11, o A12, A21, A22. Para notação do determinante, a gente sempre vai colocar entre barras. Então a gente coloca a matriz entre barras e vai calcular o determinante dela. Ou escrever det de A, ou determinante da matriz A. Então a gente já viu que matrizes podem ser entre parênteses, mas podem ser também entre colchetes. Então essa matriz A poderia ser representada 2, 4, 1, 3. Matriz 2 por 2. Mas a notação do determinante, ou a gente pega esses elementos da matriz e coloca entre duas barras paralelas, ou escreve determinante de A igual a um determinado valor, que é o que a gente vai identificar a partir de agora. Muito bem. Vamos começar com matrizes de ordem 1. Na verdade, muitos livros não abordam matriz de ordem 1 por 1. Ela é bem simples. Nós vamos abordar aqui para começar com matriz 1 por 1, depois 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente. O determinante de uma matriz que possui só um elemento, que é a matriz de ordem 1, sempre quadrada, é dado pelo próprio elemento. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz A, cuja ordem dela é 1 por 1, e ela só tem um elemento, que é o A11. Então, esse elemento é o A1. Então, é importante que a gente, quando a matriz é 1 por 1, não faça entre duas barras, porque senão pode confundir com módulo. Então, a gente vai escrever determinante da matriz A, é o próprio elemento, menos 2. Como assim, professor, não poder colocar entre barras? Você disse na tela anterior que poderia ser entre barras. O problema é que pode confundir, colocando entre barras, né? A notação aqui pode ser ambígua, tanto para módulo, e o módulo de menos 2 é 2, mas o determinante da matriz que tem esse elemento menos 2 é menos 2. Então, quando for 1 por 1, evitem essa notação. Eu sugiro que vocês escrevam: o determinante da matriz A é o próprio elemento. Então, bem trivial, bem simples, só para não ter essa ambiguidade na notação. A matriz B também é uma matriz 1 por 1. Então, o determinante desta matriz B vai ser o próprio elemento 3. Está aí o resultado dos determinantes para cada uma dessas matrizes. Aqui nós temos a matriz A e aqui a matriz B, o determinante de cada uma. É o próprio elemento da matriz. Tranquilo? Então, bem simples. Muito bem. Agora a gente vai determinar o determinante de uma matriz 2 por 2, também quadrada. Então, o determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado fazendo a multiplicação dos elementos da diagonal principal e subtraindo pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. A gente fez isso no exercício motivacional. Vamos pegar aqui dois exemplos. A matriz A, ela tem os elementos 3, 4, 1, 2. É uma matriz 2 por 2. Agora eu posso colocar entre barras, mas eu posso também escrever determinante da matriz A igual. Vamos colocar entre barras para diferenciar do exemplo anterior. 3, 4, 1 e 2.
O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal, 3 vezes 2, 6. Vamos agora multiplicar os elementos da diagonal secundária, 1 vezes 4, 4. Só que na diagonal secundária, a gente muda o sinal para menos 4. Ou seja, o determinante aqui vai ser 2. Poderia escrever determinante da matriz A é igual a 2. Então essas duas respostas estão corretas, tanto deixando entre barras a matriz barras paralelas e o resultado, lembre que o determinante é um número, ou escrevendo da forma que a gente apresentou aqui textualmente, com essa simbologia. Vamos à matriz B, que também é uma matriz 2 por 2. O cálculo do determinante, vou colocar entre barras, elemento menos 2, menos 3, 1 e 4. Multiplicaremos os elementos da diagonal principal, menos 2 vezes 4 dá menos 8, sempre mantém o sinal. E quando a gente vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, troca o sinal, mais 3. E aí o resultado do determinante é menos 5. Poderíamos escrever também que o determinante da matriz B é igual a menos 5. Tá aí, então, resolvemos os dois determinantes de uma matriz de ordem 2 por 2. Tranquilo? Multiplica-se os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal secundária, os da diagonal principal a gente mantém o sinal, e da diagonal secundária a gente troca o sinal. Ok? E a parte final da aula, determinante de uma matriz de ordem 3 por 3. Temos aqui um modelo, mas eu acho que não é conveniente decorar esse modelo. Vamos para a situação prática. Para ficar bem claro, vamos passo a passo aqui organizar o método. O determinante de ordem 3 é calculado utilizando a regra de Sarri, que consiste em 4 passos. Primeiro passo, repetir as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Então eu vou repetir a primeira coluna e vou repetir a segunda coluna. Segundo passo, passo 2, multiplicar os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Vou mostrar isso através do exemplo. Então a gente vai multiplicar todos os elementos ali que estão na diagonal principal e daqueles também que tem aí uma reta paralela, que são os elementos que a gente vai organizar de forma paralela com os elementos da diagonal principal. Passo 3, multiplicar todos os elementos da diagonal secundária e suas paralelas, que contém 3 elementos. Vou mostrar que a gente vai multiplicar da mesma forma, porém aí através de uma outra situação, que seria a diagonal secundária. Principal nessa direção, secundária nessa. Então vamos identificar através do exemplo. E o quarto passo, somar todos os resultados obtidos pelas multiplicações no sentido da diagonal principal e subtrair os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal secundária. Então vamos subtrair, ou seja, vamos trocar o sinal. Muito bem. Vamos ao exemplo que justifica essa situação. Temos a matriz A, 3 por 3, cujos elementos são 2, menos 1, 3, 0, 1, menos 2, 1, 2 e 1. Então vamos copiar a matriz através dessa situação, 2, 0, 1. Menos 1, 1 e 2. 3, menos 2 e 1. Nós vamos copiar ao lado dessa matriz a primeira coluna e a segunda coluna. Então veja, 2, 0 e 1, menos 1, 1 e 2. Vou fechar aqui para a gente fazer o seguinte cálculo. Os elementos da diagonal, vamos dizer, principal, vou fazer aqui de verde, serão esses. Ó. Quais são as paralelas? Aqui, ó, que contém 3 elementos. Então eu vou multiplicar
esses elementos. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, continua, mais 2. 3 vezes 0 vezes 2 dá 0. Então, mais 0. Agora vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e os elementos que estão aí paralelamente também. Então, nesse caso, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Só que o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal para menos 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Veja, aqui está dando menos 8. Vou trocar o sinal, mais 8. E, finalmente, menos 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0. O 0 vai ser sempre 0. Mais 0 e menos 0 dá na mesma. Então, se aqui é 0, posso colocar aqui menos 0. Nem precisaria. E a gente faz o cálculo. 2 mais 2, 4, menos 3, 1. 1 mais 8, 9. Poderíamos pensar também na parte positiva. 2 e 2, 4, com 8, 12. 12 menos 3, 9. Está aí o resultado do determinante desta matriz A de ordem 3 por 3. Poderíamos, obviamente, também resolver com a notação que a gente aprendeu anteriormente. Determinante da matriz A igual a 9. Perfeito? Muito bem. Existe uma outra regra para a gente finalizar a aula. Vou repetir essa matriz, é a mesma matriz, porém vou usar o método da borboleta. Não vou copiar a primeira coluna e nem a segunda, vou fazer direto. Então, qual vai ser a forma de resolver direto esse determinante? Nós vamos multiplicar a diagonal principal, vamos multiplicar esses dois elementos e vamos associar a esse aqui. Vamos multiplicar esses dois elementos e associar também a esse. Então, veja, vamos multiplicar aqui e o resultado será 2 vezes 1 vezes 1, 2. Agora, 0 vezes 2 vezes 3, 0. Agora, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2 vezes 1, 2. Então, nessa parte aqui paralela dessa forma, já foi multiplicado. Agora, da diagonal secundária. Esses três elementos, vamos pensar nesses dois com esse terceiro que está aqui, e finalmente esses dois com esse terceiro que está aqui. Note que tem um formato, de fato, com uma borboleta. Então, vou até fazer aqui para a gente poder identificar essa situação, mas não tem necessidade de fazer isso, óbvio. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Troca o sinal, menos 3. Menos 1 vezes 0 vezes 1. Você pode pegar ou esta aqui ou essa aqui, tanto faz. Deu 0. Troca o sinal, menos 0. Finalmente, 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. Troca para mais 8. E aí, só fazer o cálculo. 2 com mais 2, 4, menos 3, 1, mais 8, 9. Exatamente o mesmo resultado que a gente obteve usando a regra de Sarri. Eu sugiro que você copie a primeira coluna e a segunda coluna. Sempre faço dessa forma. Mas então, por que esse método da borboleta? Quando a gente tem pouco espaço, não tem espaço, por exemplo, numa prova que talvez exista pouco espaço, a gente pode utilizar esse método. Mas lembrando que a gente tem que ter boa organização para não errar os sinais e não errar também as multiplicações. Tá aí então as duas formas para a gente resolver. E com isso a gente finaliza essa parte envolvendo a introdução de determinantes e o cálculo de determinante. Vimos o cálculo de determinante de matriz de ordem 1, que é o próprio elemento, de ordem 2, que a gente multiplica a diagonal principal e subtrai os elementos da diagonal secundária multiplicando eles, trocando o sinal da diagonal secundária. E na de ordem 3 a gente copiou a primeira coluna e a segunda coluna, fizemos as multiplicações da diagonal principal e suas paralelas, né, dessa forma bem organizada, e vamos trocar o sinal agora da multiplicação dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas.
Esse é o cálculo determinante de ordem 3×3. Ok? Espero então ter contribuído. No próximo encontro a gente já vai avançar em algumas ferramentas para calcular o determinante de matrizes superiores, acima de ordem 3×3. Um forte abraço a todos, aguardo vocês no próximo encontro.